Oi, eu sou o Caio, eu tenho 21 anos e eu sofro de ansiedade de forma crônica desde que eu me entendo por gente. Eu acho que não houve um segundo na minha vida ou não houve um dia sequer na minha vida em que eu não estive ansioso, em que eu não passei por um momento de ansiedade. A ansiedade nada mais é do que o momento em que você se abstém, você se retira do momento presente e fica completamente distraído, fica completamente perdido nos seus pensamentos, nas suas ilusões, nas suas milhões e milhões de alternativas que são criadas na sua mente sobre o futuro. Alternativas reais? Muitas vezes não. Possibilidades que vão acontecer ou que realmente impactariam na sua vida ou que tem alguma chance de te causar algum problema ou coisa parecida? Também provavelmente não. Porque a grande parada da ansiedade é a nossa vontade, é o nosso anseio por controlar tudo que está ao nosso redor e todas as possibilidades. A grande coisa da ansiedade é que a gente não aceita o fato de que a gente não está no controle. Eu tenho dificuldade de simplesmente entender que determinadas coisas na minha vida, a grande maioria delas, fogem do meu controle. E que não há nada que eu possa fazer para evitar o que tiver que acontecer. Entende? Então, entender esse conceito de ansiedade vai te fazer entender que a ansiedade ela é sobre o futuro. Pensar demais no futuro é um sintoma de ansiedade. Quer dizer que você está tão, mas tão preocupado com as possíveis coisas que venham a acontecer que você simplesmente sai do presente e das coisas que estão acontecendo. Algumas coisas que me ajudaram a lidar com a ansiedade e que me ajudam ainda. Eu vou listar aqui 5 coisas que me ajudam demais e que vêm construindo aí de fato a minha capacidade de não ser mais vítima desse problema. A primeira coisa, que inclusive é uma coisa que eu descobri recentemente, eu diria que é lidar com metas e planejamentos de curto prazo, evitar coisas de longo prazo, porque coisas de longo prazo que ficam determinadas de muito tempo para algo que vai acontecer só daqui muito tempo também, me fazem mais ansioso ainda. Acontece que eu não tenho maturidade ou eu não tenho a capacidade de lidar bem com essas coisas que ainda vão acontecer daqui muito tempo. E aí eu fico pensando tanto nessas coisas, nessas metas, nesses objetivos que estão tão longe, que eu simplesmente acabo me esquecendo de pensar nas metas e nos objetivos que eu tenho para agora e como concluir essas coisas agora. E isso se aplica para coisas no seu dia a dia, por exemplo. Então, durante o seu dia a dia, você provavelmente, assim como eu, tem muita dificuldade de se organizar, correto? E eu tenho essa dificuldade de me organizar porque eu tô tão preocupado e tão ocupado pensando nas minhas próximas tarefas e nos meus próximos objetivos naquele mesmo dia, de manhã pensando em coisas que eu vou fazer à tarde pensando em coisas que eu vou fazer à noite ou que eu vou fazer no dia seguinte, e assim vai, que eu simplesmente sou incapaz de focar e efetuar com clareza e realmente excelência a tarefa que eu tô fazendo agora, de tão preocupado que eu tô com as coisas do futuro. E aí eu interrompo as tarefas do presente no meio, eu deixo de fazer uma coisa e deixo de finalizar alguma parada, e aí vai tudo virando uma bagunça, porque você vai deixando tudo pela metade. Porque você tá tão ansioso, preocupado com as coisas que estão no futuro, que você não consegue prestar atenção no que tá aqui agora, no presente, correto? De novo, a ansiedade no seu maior e no seu puro significado. Então, ter metas de curto prazo te ajuda justamente a controlar esse anseio, essa vontade, essa preocupação com essas coisas que estão mais distantes. Metas de curto prazo vão fazer você se preocupar com coisas que estão acontecendo agora. Coisas que você tem que se preocupar de verdade, ok? Os seus objetivos agora, em 15 minutos, são quais? Ah, eu tenho o objetivo de lavar essa louça, de ler esse livro, de fazer essa coisa. Tá, então em 15 minutos eu vou lavar essa louça, em 10 minutos eu vou ler o livro, em 1 hora eu vou trabalhar, em mais meia hora eu vou tal coisa, e aí você vai de tempos em tempo, cada vez que você finaliza uma tarefa, cada vez que você alcança um objetivo, estabelecendo um novo objetivo, uma nova tarefa, que tem curto período de duração. Dessa forma você consegue controlar exatamente o que você está fazendo e parar de ficar interrompendo atividade, porque você está preocupado com tanta coisa que você quer fazer ao mesmo tempo, porque você também é imediatista, assim como eu, que você simplesmente se perde na quantidade de tarefas e objetivos que você tem em mente. Então, a primeira parada é estabelecer metas e objetivos de curto prazo. Segunda coisa, entender, observar e analisar a sua linguagem corporal. Eu passei a identificar os momentos em que eu estou ansioso a partir da minha linguagem corporal. Tudo isso porque, em um belo dia, o meu pai, assim que eu fui morar com ele, comentou: Caio, por que você tá tão agitado? Por que você tá se mexendo tanto? Tá tudo bem. Você tá aqui comigo, as coisas estão em paz, tá tudo certo, não tem nenhum problema acontecendo. E eu percebi que eu tava muito preocupado naquele momento
ansioso com coisas que não faziam parte do presente momento. E aí que eu olhei pra minha perna, pro meu braço, eu tava todo me mexendo, né? Porque a gente que é muito ansioso, a gente é muito eufórico, a gente é muito agitado, os caralho, aquela coisa toda. E eu simplesmente parei. Porque meu pai falou, Caio, para, só relaxa. Só para. E é claro, falar só relaxa não vai adiantar de nada. Mas o que é o parar? O ato de parar é você, de forma voluntária, mover o seu corpo para ele ficar em... Eu esqueci o nome da palavra. Para ele parar de se movimentar. É isso. Ele vai parar de se movimentar. Você vai aqui, ó, de forma consciente, parar de movimentar o seu corpo. No começo é bem complicado fazer isso, porque você sente essa necessidade de transbordar a ansiedade em forma de linguagem corporal. Ela precisa sair do seu corpo de alguma forma, ela precisa ser expelida. E é isso que a gente faz através dessa agitação toda. Mas aos poucos você vai vendo que é realmente só parar de se movimentar. Aos poucos você vai vendo que é parar, respirar um pouco e relaxar. Aos poucos você vai vendo que é parar e de forma consciente controlar as coisas que estão acontecendo. Que é parar e entender que você está vivendo o presente e não os problemas de um futuro que ainda não chegaram. É parar e analisar quais são as coisas do seu presente que estão fazendo parte desse momento. É parar e analisar de forma consciente quais são os sentidos que você está sentindo agora. Pô, eu tô encostando aqui nessa cadeira, ela tem um encosto de couro, também tô encostando aqui com as minhas costas na almofadinha da cadeira, eu tô sentindo a minha perna encostada na cadeira, eu tô sentindo os meus dedos encostando nesse microfone, eu estou sentindo aqui os meus pés, a ponta dos meus pés, inclusive, que eu estou na ponta dos pés, essa é uma mania que eu tenho desde criança, no chão, eu tô sentindo um pouquinho de dor no meu joelho direito, eu tô ouvindo o barulho do ventilador, eu tô... N coisas. Então, quando você se traz para o presente, quando você controla o seu corpo de forma consciente e liga ele às sensações do presente, isso te impede de ficar pensando em coisas do futuro que não fazem sentido. Coisas do futuro que estão na sua cabeça sem motivo nenhum. Porque, convenhamos, pouco fazem diferença agora. Quando você quiser pensar sobre o futuro, você tem que pensar de forma consciente e não deixar que esses pensamentos te invadam e tomem controle completamente da sua cabeça, correto? Então esse é o segundo hábito, a segunda dica que me ajudou bastante. Terceira dica, e essa aqui é rápida porque é muito óbvio e é realmente algo muito clássico. Construir uma rotina saudável. Nada mais, nada menos que uma rotina saudável vai te ajudar pra caralho. É claro que a gente vive em um mundo que exige e que inclusive lucra com a falta de rotinas saudáveis, né? Então é difícil alguém ter a capacidade, e isso é ocasionado de forma proposital, tá bom? Não sejam inocentes de achar que isso não é proposital. É difícil a maioria das pessoas terem a oportunidade de poderem controlar a sua rotina e ter uma rotina realmente saudável. De praticar mais de 2 horas de esporte por dia, por exemplo, de poder ter uma alimentação saudável, de poder ter 8 horas de sono tranquilas ou 7 horas de sono ininterruptas. Enfim, isso tudo são coisas que para a maioria das pessoas são privilégios. Mas o que você puder aplicar no seu dia a dia para ter uma rotina saudável, aplique. Prática de exercício físico, qualquer um que seja, também a prática de hobbies, a leitura, extremamente importante. Isso aqui já vai se conectar um pouquinho também com o quarto passo que eu ia falar, com o quarto hábito, que é justamente essa questão de hobbies. Quanto mais saudável for a sua rotina, melhor você vai lidar com a sua ansiedade. Te garanto isso, uma alimentação boa mexe com todos os seus hormônios e faz você ter um corpo que reage melhor e funciona melhor. Prática de exercícios físicos vai fazer você extravasar toda essa energia acumulada, vai fazer você parar de pensar novamente no futuro, nas possibilidades e etc. E vai fazer você se concentrar em coisas do presente. E a prática de exercícios físicos individuais e a prática de exercícios físicos em grupo também, que vai fazer você ali socializar, conhecer pessoas, interagir, ter que pensar de forma consciente nas coisas que você vai falar, que você vai fazer, no passe que você vai dar no basquete, no chute que você vai dar no gol, na peitada que você vai dar no futevôlei. São esportes que eu faço. Então assim, eu entendi que a rotina saudável, ela é realmente algo muito, muito importante para você ser uma pessoa menos ansiosa e inclusive mais produtiva. Eu tenho que fazer um vídeo sobre produtividade falando nisso. Mas, enfim, então assim, ter uma rotina saudável me ajuda muito e vai te ajudar muito, eu te garanto nisso. É de fato realmente um privilégio que é nos arrancado pelo sistema que a gente vive, que nos obriga a nos desligar completamente da nossa saúde e que quer expurgar da gente, quer retirar da gente o máximo que a gente tem de força de trabalho e de vida também, né? Quer sugar a gente, tudo isso para ter mais dinheiro. Eu já falei sobre financeiro, sobre dinheiro, sobre essa ideia de megalomania, seria, né? De querer muito e muito dinheiro, não sei o quê, em outro vídeo. Inclusive, fica o convite aí para você passar lá e dar uma conferida. Enfim, o terceiro hábito, ele se conecta muito com o quarto hábito, com a quarta dica, que é hobbies.
ter o máximo de hobbies possíveis que você puder e desenvolver cada vez mais hobbies, tentar coisas novas sem medo de ser feliz. Quanto mais coisas você fizer, tentar fazer ou estiver aprendendo a fazer, melhor você vai se sair em outras coisas. Porque mais você vai desenvolver essa capacidade de ser alguém que aprende a fazer coisas bem. E mais você vai sentir a vontade de tentar coisas novas. E quanto maior for o seu leque de opções de coisas para fazer, menos tempo você vai passar pensando naqueles futuros, naquelas possibilidades que eu comentei lá no começo do vídeo, correto? Então, toda vez que eu pego para ler um livro, eu começo a ficar focado no livro. Isso faz eu ficar prestando atenção e focado no presente, no livro que eu estou lendo. Toda vez que eu vou jogar um esporte, como eu acabei de comentar, faz eu ficar focado no esporte que eu estou praticando. Toda vez que eu vou, sei lá, até mesmo gravar um vídeo, faz eu ficar completamente concentrado no vídeo que eu estou gravando. Toda vez que eu vou montar um cubo mágico, que é uma coisa rápida, né? Ou aprender a montar um cubo mágico, que eu gosto também. É algo que me faz focado no presente, naquela atividade que eu estou fazendo até eu concluir ela. E isso também se mistura com aquela questão das metas de curto prazo, dos objetivos de curto prazo. Os hobbies, eles costumam trabalhar bastante esses objetivos de curto prazo e isso é bastante recompensador. Porque você vai se animando, você consegue concluir, ou você aprende, ou você melhora, e aí cada hora você tem uma etapa nova ali concluída, tudo isso te motiva, faz você ficar cada vez mais concentrado, mais focado, ajuda muito. Leitura, aprender a tocar um instrumento, aprender a fazer trabalhos manuais, artesanato, pintura, coisas que envolvam trabalho manual, intelectual, social ou físico. Foque nisso, esse tipo de hobby faz toda a diferença no seu dia a dia e na sua vida para você que é uma pessoa muito ansiosa, assim como eu. E para finalizar, mas não menos importante, construir a capacidade de interromper de forma ativa o seu subconsciente. Também já falei sobre isso no meu último vídeo, inclusive, que eu falei sobre melancolia. Aprender a interromper de forma ativa os seus pensamentos é um passo muito importante e que faz toda a diferença, só que é um passo difícil de se dar. Aquilo que eu falei no último vídeo que eu postei sobre melancolia, é quando você consegue interromper aquela sequência de pensamentos que tá vindo falando coisas negativas ou pensando possibilidades infinitas sobre o futuro, que normalmente são negativas, né? A nossa ansiedade, ela tem essa tendência mais pessimista, né? Enfim, senão a gente não estaria preocupado, né? E quando vem essa sequência de pensamentos que também normalmente são baseados em situações, experiências que a gente teve no passado, e a gente constrói toda essa estrutura na cabeça que faz esses milhões de possibilidades aqui dentro, você interromper. Naquele ato de respirar, você... calha a boca, vozinha miserável. Isso aí não faz sentido. Isso aí não tem lógica. Essa possibilidade, esse futuro, exagero, esse drama todo que você está fazendo para essa situação não tem sentido. Quando você faz essa interrupção, ele continua aqui aquela guerra, né? Aquela coisa do... Não. Você é um merda, você é um lixo, tudo dá errado, não sei o que, blá blá, aquela coisa negativa e você... Eu não sou, mas você fica nessa de... tô tentando me convencer, a realidade é realmente que eu sou ruim, que dá tudo errado, não sei o que. Não é essa a realidade. A realidade é que o mundo não tá acabando. A realidade é que tá tudo bem. As coisas são bem mais tranquilas. Deu errado no trabalho. Deu errado. Tenta de novo. Fui cobrado por tal coisa. Foi. As pessoas são cobradas. Tá tudo bem. Isso é normal. Mas o meu relacionamento não funcionou. Muitos relacionamentos não funcionam. Tá tudo bem também. Acontece. É o ciclo da vida. Mas a decepção. Mas uma pessoa morreu. Mas... Ok, e tudo isso faz parte da vida, acontece. Esse é o grande ponto, tratar de forma cética. Até mesmo uma tragédia, quando é algo muito ruim, se você for mais cético, você vai lidar melhor com essa tristeza, com essa melancolia. Voltando um pouquinho comparado do último vídeo. Então, quando você está muito triste e ansiedade a milhão, e você pensando, nossa, ela me largou porque, sei lá, eu sou um merda, eu sou um lixo, eu fiz tal coisa, eu errei muito, não sei o que, você pensa, realmente eu fiz. Mas do que adianta eu ficar pensando nisso agora? Adianta eu ficar botando tanto peso nessa situação agora? É o fim do mundo? Não é. Para, voz da minha cabeça, do meu subconsciente. Tá tudo bem, acabou. Tô triste, beleza, vou passar por um momento de luto aqui, não sei o que, ou seja lá qual for o seu momento. Mas vida que segue, vambora. O que dá pra fazer pra melhorar? Então é tratar de forma cética e também um pouquinho otimista esses pensamentos negativos e ansiosos que vêm, que interrompem a sua cabeça, que assumem o controle da sua cabeça quando você fica muito ansioso, né? Óbvio. Enfim, tá aí dicas que funcionam pra mim, coisas que funcionaram pra mim e que eu espero que te ajude de alguma forma, que esse vídeo aqui venha corroborar na sua saúde mental e na sua vida de algum jeito. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, não se esqueça de me seguir em todas as redes sociais, @CaioLins em tudo, tá ok? E também, caso você queira um editor, só mandar mensagem pro Nicolas, o arroba dele vai estar aqui junto com o contato. Ele que tá editando esse vídeo, então ele vai saber deixar as coisinhas aqui pra ele. Caso você esteja procurando um editor, ele é um excelente editor, eu recomendo bastante. No mais, um beijão.